sejam muito bem-vindos a mais um Encontro com Elo, um encontro para falar de beleza. E hoje a nossa convidada é a doutora Elisa Santos Martins, nutricionista do Projeto Elo. É um prazer enorme recebê-la, doutora. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É com muita honra, fiquei muito feliz. Estou aqui também para dar muita força, vos ajudar também, e a nível nutricional. E eu acho esse projeto um projeto muito aliciante, vai trazer muitas alegrias às senhoras, e não só, os senhores também podem vir, ok? Sim! Então é isso, fala um pouco da sua trajetória profissional, doutora. Sim, pronto, a minha trajetória profissional é muito, vamos dizer, longa, mas vou tentar, pôr resumido, ok? Eu, vivia no Brasil, vim para cá em 92, no Brasil eu estudava a nutrição e fiz 2 anos e meio, mas entretanto a vida foi mudando e tive que vir embora para Portugal, porque eu já era casada, tinha uma filhinha de 3 anos e meio e vim embora, cheguei a Portugal, tinha faculdade no Porto, fiquei, claro, aliciada, não é? Queria ir para o Porto, só que não podia deixar minha filhinha e decidi ficar parada um tempo. Mas o meu sonho era terminar o meu curso, sempre. Fui trabalhar em outras vertentes, é óbvio. E o que eu fiz? Não desisti, pesquisei, vi e me informaram sobre a minha faculdade. Fui fazer esta minha faculdade, terminei meu curso, fiz a minha licenciatura e foi tudo uma aventura, porque me diziam, vai ser muito difícil, você ficou parada há muito tempo, o teu sotaque é diferente. E eu dizia, não, aqui estou, com muita garra e vou conseguir. E pronto, realizei meu sonho. Aliás, todos nós podemos realizar os nossos sonhos. Sem dúvida. Não é? Verdade, querendo. Basta ter determinação. Exatamente, Isso. Temos que ter determinação. E aqui estou eu, claro, não abaixo os braços, como sempre atrás. Estou sempre bem disposta, sempre para ajudar, sempre para trabalhar. É uma profissão linda e eu quero abraçá-la e convosco também. E tentar vos ajudar. É uma honra para nós do projeto, prazer, tê-la conosco, verdade. doutora, de verdade. É um prazer muito grande, até porque o nosso projeto, além de ter o resgate da autoestima, não é só o físico, né? Nós precisamos realmente trabalhar a alimentação. É um todo, exatamente, né? É um projeto completo, é um projeto que cuida do bem-estar, é um projeto que cuida do resgate da autoestima. Então, é um projeto completo. De superação, de superação, né? Que tem a ver, verdade. Inclusive com a história da doutora, que não deixa de ser uma história de vitória, isso, né? Com de certeza. E hoje a doutora vai falar um pouco sobre a alimentação como um todo, os cuidados que nós devemos ter com base em ter uma alimentação saudável. Exatamente. Qual a importância de ter uma alimentação saudável? Sim. Exatamente. A nossa alimentação é o nosso foco, vamos dizer assim, a nível, né, da renovação das nossas células. Não só, também a autoestima, tá bem? Portanto, o que é que vamos falar aqui hoje um pouco? O que é ter uma alimentação saudável? É sabermos escolher os alimentos, né, corretos, é termos um horário da alimentação, não passar muitas horas sem comer, é saber, por exemplo, qual é o alimento mais indicado de dia e de noite, é fazermos, por exemplo, termos uma boa hidratação, é fazermos um pouco de exercício físico e não só, é sorrirmos também. Então vamos lá chegar, tá bem? Então, doutora, qual seria uma boa conduta alimentar? Pronto, como eu disse, a nossa alimentação, ela tem que ser fracionada, né? Nós, por exemplo, acordamos de manhã, estamos em jejum noturno, não vamos passar muitas horas sem comer, tá bem? Porque senão pode acontecer uma coisa muito grave, que é uma queda, vamos dizer, da nossa tensão arterial, uma subida enorme da nossa glicêmia. Então, nós temos que ter sempre atenção a estes cuidados. Quando acordarmos, não passarmos mais de 1 hora sem comer. Claro que não é comer frigorífico todo, não é, por exemplo, vamos dizer, fazer uma escolha ruim dos nossos alimentos. Ter atenção no que vai comer, né? Exatamente, fazer um pequeno almoço. O pequeno almoço é crucial, é a nossa primeira refeição do dia. Nós precisamos desses nutrientes, dessa energia, tá bem? Claro que depois, o que é o fracionamento? Além do pequeno almoço, temos que fazer o meio da manhã, temos que fazer o almoço, temos que fazer o lanche. O lanche pode ser o lanche 1 e 2, depende. Se eu for, por exemplo, jantar muito tarde, posso ter uma vida muito agitada, não ter horários. Então, eu vou ter que dividir este lanche. Faço o primeiro lanche, vou fazer o segundo lanche e depois vou jantar.
E depende, porque eu posso, por exemplo, jantar e 2 horas depois ir dormir. O que eu tenho que fazer? Se eu for dormir mais que 2 horas e tal, mais de 3 horas ou 4, eu posso ficar acordada até 1 da manhã a resolver problemas, não é verdade? Então, eu posso fazer uma ceia, tá bem? Então, é muito importante. Só que depois, nós temos também que ter noção do que vamos comer, tá bem? E já vamos depois desenvolver esta pergunta. Isso, e assim, né? Pronto, a maioria das pessoas não tem o hábito de acordar pela manhã, tomar o café da manhã, o pequeno almoço, né? E muito menos o hábito de fazer esses lanches, né? No decorrer da manhã. No caso, são de 3 em 3 horas. Algumas pessoas acabam até dizendo, mas se eu comer de 3 em 3 horas, por mais que seja uma fruta, eu tenho a impressão que vou estar engordando. Pois existe esse mito. Jamais. Não é verdade? Existe esse mito. Jamais. E algumas pessoas acabam que preferem passar a manhã toda sem fazer a refeição, sem comer e deixar apenas para almoçar. É impossível. Não tomar dá. aquele cafezinho, apenas um pequeno, isso. né? Um café pequeno e depois Exatamente. Então, qual é a importância? O nosso corpo, nós temos é chamado estresse metabólico, tá bem? O que é o estresse metabólico? Quando eu fico muitas horas sem comer, o meu corpo vai tornar-se mais guloso, tá bem? As minhas células. Então, por mais simples que eu posso comer uma coisa simples e ele vai ser absorvido muito rapidamente, aqueles nutrientes que lá estão. Eu posso escolher um alimento mais magro, mas ele tem sempre um ponto de gordura, um ponto de açúcar. Vai ter sempre. Por quê? Ou tem hidratos de carbono, que vai se transformar em açúcar, ou tem já o açúcar, que pode ser o açúcar refinado, o açúcar, simples, mas vai ter. E se eu fico muitas horas sem comer, o que vai acontecer? Estes nutrientes, vamos dizer, que são, não tão favoráveis, vão entrar rapidamente na minha corrente sanguínea. Se eu comer ao horário certo, o que eu vou fazer? É como se fosse uma reeducação, uma conduta. Eu acordo de manhã, eu tenho que lavar o meu rosto, eu tenho que escovar os meus dentes. É como alimentação. Eu preciso, para fazer o quê? Que o meu corpo venha a não ficar tão estressado a nível metabólico, tá bem? É muito importante criar hábitos. Criar hábitos. Exatamente. E eu posso tentar escolher. Eu não vou, por exemplo, logo pela manhã bater um prato de feijão com arroz. Nem pensar. Mas eu posso, por exemplo, comer uma fruta e acompanhar com um pouquinho de hidrato de carbono? Sim. Posso. O hidrato de carbono, todo mundo diz, é um bicho-papão. Às vezes não é o bicho-papão, dependendo da quantidade. Claro, se eu for comer, por exemplo, um pão inteiro, ele vai ser um bicho-papão. Mas se eu tentar reduzi-lo para 25 gramas diária, com um acompanhamento de uma fruta que tem vitaminas, minerais e tem água, é importante. Então, nós temos que ter realmente uma noção, tá bem? E isso a gente vai também desenvolver depois aqui no nosso Grupo Elo. Ótimo! E quais os principais cuidados, né, dentro agora do conceito do projeto, no pré e pós-operatório? O que a doutora indica? Okay. Então, é assim, no pós-operatório, no pré e no pós, não é? É importante porque, por exemplo, vamos dizer, uma pessoa está com excesso de peso e quer realizar uma cirurgia. Se a pessoa que for com excesso de peso, vai ser muito mais difícil, vamos dizer assim, até mesmo, né, para a cirurgia, o resultado do cirurgião, a primeira providência dele vamos perder peso. Isso, para um bom resultado, não é verdade? Para obter o resultado esperado, então a necessidade de ter essa atenção. Então, o que vamos ter? Essa conduta alimentar, que é importante. Para eu perder esse peso, eu tenho que ter disciplina alimentar. Eu tenho que saber das minhas quantidades. Eu tenho que saber o quê? A minha quantidade energética diária que eu possa comer, não é? Eu não vou comparar a minha quantidade energética, por exemplo, com um atleta, uma vez que a minha vida é uma vida sedentária, tá bem? E o pós é a mesma coisa. Se eu, por exemplo, cometer erros, como, por exemplo, o que é um erro? Se eu como, por exemplo, uma gordura, não só... Se eu fico muitas horas sem comer, também é ruim. Por quê? Eu posso não ficar com aquela gordura localizada, mas vou ficar com outros tipos de gordura. Quais? Arterial, por exemplo, visceral. E outras localidades, por exemplo, não pode ser na barriga, pode ser na coxa, pode ser no bumbum, pode ser no braço. Então, é importante, mesmo assim, o pós-operatório, eu ter esta noção de como ingerir meus alimentos, quais os alimentos que eu vou escolher. Aí entra
Mas como eu vou saber o alimento? Então, nós temos lá no nosso alimento um valor nutricional, né? Que é mais ou menos as informações nutricionais dos alimentos. Temos as proteínas, temos o hidrato de carbono, temos os lípidos, que são as gorduras, o sódio, que é o sal. Através deste alimento, eu posso também pesquisar. Por exemplo, eu não vou fazer sempre em casa, eu vou comprar no supermercado. E eu tenho que ter noção e saber, vamos dizer assim, fazer uma avaliação do valor nutricional daquele alimento. Eu posso olhar logo pela primeira imagem e perceber que este alimento é um alimento, vamos dizer, 0% gordura. Será que é? Temos que ir o quê? Na tabela nutricional, tá bem? Temos que verificar. Por quê? Porque através da tabela nutricional nós vamos encontrar o valor da gordura, dos açúcares e dos hidratos de carbono. Porque os açúcares, por exemplo, ele pode ter pouca gordura, mas tem muito açúcar. Então, às vezes, tira um, mas tem demais o outro. Exatamente. E vamos também analisar o quê? Fibra, porque um alimento com mais fibra é mais saciante, um alimento com menos fibra, menos saciante. Pronto, Bárbara, como eu estava a dizer, realmente, as pessoas vão sempre, minha amiga consumiu aquele alimento. Será que é bom? Não. Pois. Por quê? Porque cada alimento, vamos dizer assim, cada dieta, às vezes assim, eu fui a nutricionista, peguei uma dieta e eu copiei a dieta. Será? Não, péssimo também. Claro, cada organismo responde de uma maneira verdade, né? Por quê? Porque a minha, por exemplo, necessidade energética é diferente daquela minha outra, por exemplo, amiga. E não só, eu posso ter intolerâncias alimentares, por exemplo. Há pessoas, por exemplo, que têm intolerância alimentar, por exemplo, com sementes. Há pessoas que adoram sementes, mas há pessoas que não podem fazer as sementes. Por quê? Tem um problema no intestino, vamos dizer assim. Depois fica com muitas flatulências, com inchaço. E isso tudo conta. E é a mesma coisa o alimento. Eu comi aquele alimento, vai lá e compra. Não. Você tem que tentar perceber se você pode mesmo consumir aquele alimento, tá bem? E é muito relevante. Isso é muito importante, né? Então, atenção, né? por isso que o Projeto Elo, ele tá tendo realmente um cuidado muito cauteloso no pós-operatório. Por isso que nós temos a nossa nutricionista maravilhosa para cuidar de você, de sua alimentação. Então, doutora, outra situação. Em relação ao o que é indicado no pós-operatório, uma boa alimentação, para uma boa cicatrização, porque algumas pessoas falam da carne de porco, o que é mito, o que é verdade, o que é mito, o que é verdade. Realmente existe essa carência, né, que as pessoas desejam saber e realmente nem todo mundo sabe a resposta exata. Ok, sim. Então, pronto. O pós-operatório, como eu digo, uma alimentação, né, bem direcionada, bem orientada, é muito importante. Por quê? Por exemplo, se eu tenho tendência a comer carne de porco, a carne de porco é uma carne super gordurosa. Sim. É uma carne, vamos dizer, tóxica, infelizmente. Eu tenho pacientes meus que, quando vão à consulta, que no inquérito alimentar eu pergunto, consome qual tipo de carne? Às vezes comem carne de porco. Então, o que acontece? Aquele valor, vamos dizer, da massa gorda que nós chamamos arterial, que é interna, dentro do nosso corpo, ela está completamente intoxicada. Por quê? Porque diariamente ela come carne de porco. E não só, depois são as bolhas que ficam com a pele, vamos dizer, aquelas bolinhas horrorosas. E depois, e tem a desintoxicação. Por quê? Porque é importante. E eu digo, olha, então vamos agora, tudo bem, não vamos cortar de vez. Eu não quero ninguém infeliz, eu não quero ninguém a pensar, meu Deus, eu nunca vou poder comer uma carne. E as pessoas dizem, fazer dieta é a pessoa não poder rir mais, a pessoa fica infeliz fazendo a dieta. Nada, pelo contrário. Eu, por exemplo, eu até posso, por exemplo, eu não vou dizer aqui que sou radical, que eu não coma, mas a pessoa tem que ter noção. Por exemplo, eu vou à casa de um amigo, sou convidada para almoçar, ele tem uma carne de porco, eu não vou dizer para ele, eu não vou comer isto, que pronto, eu estou proibida. Não, eu posso até comer a carne de porco do meu amigo, tentar escolher a partezinha mais sequinha, comer menos quantidade, óbvio. Mas depois, no dia a dia, eu tenho que ter conduta, tenho que ter mesmo disciplina, como nós falamos. Certo. É como a carne vermelha. A carne vermelha, pronto, a picanha, né? Aquela coisa que as pessoas adoram, aquela gordurinha lateral. É a pior coisa que tem. Oi. Mesmo.
Por exemplo, tudo bem, a carne vermelha, ela é favorável, por quê? Porque ela é rica, por exemplo, a anemia, vamos dizer assim, que depois a gente vai abordar este assunto. Ela pode ser favorável de vez em quando, por exemplo, uma vez por semana eu comer um bife de carne vermelha. Mas tenha atenção, tá bem? E outra coisa, cuidado com os alimentos, vamos dizer, há pessoas que adoram, vamos dizer, roer, beliscar. O que é? Famoso beliscar. Por exemplo, as entradas dos enchidos, que isso, por exemplo, pós-operatório é péssimo também, horrível, porque são coisas, vamos dizer, processadas, tá bem? Tudo que é processado é perigoso. Por quê? Porque vai estar lá coisas, vamos dizer, tipo gorduras, que nós nem sabemos de onde é que saíram essas gorduras. São carnes aproveitadas, ou seja, reaproveitadas, não é? Vamos dizer assim. O que é melhor? Eu tenho noção. Por exemplo, mesmo que eu faça um frango, que as pessoas dizem assim, como um frango? Eu vou comer um frango, mas eu vou ter que ter noção. Como é que eu vou preparar este frango? Se eu pego este frango e meto dentro de uma panela, não trato do frango, não limpo o frango, não tiro as gorduras que estão visíveis, não tiro a pele, que às vezes as pessoas adoram as pelezinhas do frango. Porque fica crocante e tal. Exatamente. Estão lá todas as toxinas. E depois, se eu vou fazer uma confecção com o tal frango e não trato do frango, vamos dizer, que tipo de confecção? Vamos dizer, eu vou misturar as verduras, que são super saudáveis, junto do frango. E vou fazer o quê? Aquela, vamos dizer, a jardineira, que as pessoas adoram tanto com carne vermelha. Isso é péssimo. Por quê? A gordura que sai da carne vai passar automaticamente para os legumes. Uma boa dica. Então, sim, eu, por exemplo, eu evito comer os molhos. Por quê? Porque nos molhos, aquelas gorduras que estão, vamos dizer, eu trato do frango. O frango fica limpinho, mas ele tem gorduras, vamos dizer, nas suas fibras. Tem lá as gorduras internas. E eu evito o molho justamente por isso. Porque as gorduras vão lá estar presentes. Entendi. Então, doutora, mas se eu fizer com, vamos dizer, a massa, o arroz, ou com os legumes, ou com a batata, ela vai absorver automaticamente. Então, o que é indicado? Nesse caso desse processo do pós-operatório, seriam grelhados, peixes, Ok. frango grelhado, Pronto. o que é indicado? Exatamente. Mesmo o peixe, muitas vezes nós temos que ter uma noção de como fazê-lo, ok? A melhor forma é no forno, ok? O que nós temos que evitar? Eu tiro sempre a pele do peixe, porque lá na pele do peixe é onde tem as gorduras também, ok? O que eu, por exemplo, o frango, eu posso fazer até o frango, por exemplo, cortadinho, pedacinhos, posso fazer com alho e cebola? Posso. Agora, cuidado com a quantidade de gordura, porque às vezes a pessoa, é azeite, eu vou colocar bastante azeite. E passa do limite. Exatamente. Tudo em excesso, né? Tudo em A gente já excesso. sabe Existe que- aquele ditado que é veneno. Exatamente. Pois. Então, o que eu tenho que fazer? Ok, eu posso botar cebola e alho? Posso. Jogo lá o frango. Ok. Não preciso fazer aquele processo de ficar fritando o frango naquele azeite para depois... Não. Então, eu tenho que ter atenção. Por exemplo, eu posso comer peixe, eu posso comer frango, eu posso comer peru, eu posso comer ovos. Eu posso até comer, por exemplo, os ovos. Se eu quiser comer, por exemplo, 2 ovos, eu posso tirar a gema do ovo e utilizar só a clara, que é mais rica em albumina. Eu posso... O que eu tenho... Por exemplo, eu posso fazer atum. O atum, claro, há o atum natural e o atum em lata. Normalmente as pessoas correm para o atum em lata. Que é mais prático. Exato. Né? A praticidade. Então, o que eu tenho que fazer? Preferência água ou azeite. Tenho que escorrer sempre muito bem aquele líquido, porque é onde está o conservante. E outra coisa, se eu decidir comer qualquer coisa que seja embalada, enlatada, normalmente convém eu sempre ou dar uma fervura antes ou passar por água. Que é justamente para tirar, vamos dizer, aqueles conservantes, Tipo, aquele o exemplo, sal. o atum pode pôr numa peneira e lavar. Seria isso? Pode. Ótimo. Uma dúvida que, na verdade, já vi várias pessoas falar, Sim. que a clara, ela é cicatrizante, ela ajuda na cicatrização, isso é verdade? Pronto. A clara, ela é rica em albumina, tá bem? A albumina, ela vai fazer o quê?
É como se fosse uma proteína, né, concentrada, tá bem? É como se fosse, não, é uma proteína concentrada. E ela vai atuar de forma positiva no nosso organismo, fortalecendo assim, vamos dizer, o nosso colagênio, tá bem? Muito bom. Então, por exemplo, a gelatina também é muito favorável. Há pessoas que, pronto, entram numa crítica, que eu já ouvi, que a gelatina tem conservantes, que a gelatina, desde que, pronto, eu mudou de pessoa, eu como gelatina. Adoro gelatina. E a gelatina, ela também é rica em colagênio. É uma forma, vamos dizer, saciante, uma forma leve de ingerir, sem ser uma coisa pesada. E, ao mesmo tempo, o que é que ela vai fazer? Ela vai também hidratar, que a gente vai falar a seguir. Muito bom. Isso Bom, mesmo. tá bem? Agora vamos entrar no outro sentido, que seria sobre a anemia. Sim. Muitas mulheres que estão no processo, né, de Isso. cirurgia plástica têm que fazer as análises, como é Sim. óbvio, né? E aí se deparam com anemia. Por essa Ok. questão, não conseguem fazer o procedimento já. Então, o que é que ela tem para, tipo, de que forma ela pode estar recorrendo a uma Ok. boa alimentação para estar suprindo essa questão da anemia? E já tá cuidando desde já, se já pensa em fazer alguma cirurgia. Exatamente. Né, para não correr o risco de ter que anular o procedimento por conta das análises. Sim, sim. Pronto, em primeiro lugar, o que temos a analisar? A alimentação desta pessoa. Se a alimentação dela é uma alimentação completa, ok? Se a anemia, pronto, por exemplo, nós vamos fazer um inquérito alimentar, não é? Do paciente. O paciente, muitas vezes, pode ter uma anemia não alimentar, pode ter uma anemia provocada por outros fatores. Quais são estes fatores? Por exemplo, ela pode ter um quiste no ovário, não é? Perder, por exemplo, pronto, perder muito sangue. Normalmente, quando ela faz este exame, o médico, não é, analisa. Ela, claro, a nutricionista vai ajudar a encontrar a solução, mas, vamos dizer assim, muitas vezes ela tem que ir à suplementação, vamos dizer, de ferro. Mas, se no inquérito alimentar, nós, nutricionistas, vimos realmente que está a haver uma falha na sua alimentação, a nível, ou seja, carência alimentar, que nós chamamos, Certo. nós vamos tratá-la, não é? Tentar melhorar este quadro. De que forma? Recomendando os alimentos mais ricos em ferro, tá bem? Claro que, por exemplo, como eu disse, a carne vermelha, ela é rica em ferro também, sim senhora. Mas, claro, não é por isso que vai comer carne vermelha todos os dias. E nós podemos recorrer a outros alimentos que são ricos em ferro. Por exemplo, o feijão preto, que todo mundo diz, engorda. Engorda se eu for comer demais, não é? Ok. Eu tenho que ter conduta. Se eu tenho intolerância intestinal, por exemplo, como o feijão preto, e diz, doutora, eu fico tão mal disposta, eu fico com uma dor, fico inchada, é horrível. E eu vou dizer, então vamos fazer de forma diferente. Como? Vamos triturar o feijão para ele tornar-se mais o quê? Pastoso, né? Exato, A digestão mais fácil. ser mais fácil. Exatamente, para ser mais digestivo, mais rapidamente. Mas em compensação ela está também a ingerir aquele ferro. Depois vimos o quê? As vísceras, que é o fígado. Claro que se eu comer vísceras todos os dias também não é favorável. Mas eu posso, de vez em quando, fazer um bifezinho, por exemplo, um bife de fígado. Por que não? Uma questão importante, Sim. já agora que entrou no fígado, eu tenho uma dúvida. Pode ser o de porco ou de novilho, é igual? Pronto, Rissane. Então é assim, fígado é fígado, tá bem? Seja de porco, seja de vaca. É uma víscera. Nós temos que ter cuidado realmente com as quantidades que comemos, tá bem? Diariamente. Certo. Doutora. Então, assim, agora fale também um pouco de dietas malucas, porque as pessoas tendem, né, a buscar um resultado imediato e aí recorrem a buscas na internet, Verdade. ou dietas que a amiga fez e que funcionou. Exato. Então, isso fica realmente uma loucura. Exato. Né? Então pronto, o que é uma dieta maluca? Realmente são estas dietas que acabou de pronunciar. A amiga fez. A amiga fez. A amiga perdeu não sei quantos quilos. Eu também vou fazer. Sim. Será que é bom? Não. Porque isso tudo depende como é que eu estou, quais são os alimentos que eu tenho, que eu posso comer. O que eu posso, por exemplo, se eu tenho algum problema de saúde,
Ela pode ter perdido peso, pode. Ela pode ser diferente. Eu posso, por exemplo, não ter tanta retenção de líquidos como ela tem. Então, a dieta, ela tem que ser calculada, tá bem? A minha necessidade energética é diferente da Bárbara, é diferente da Rissane. Sim. Tá bem? Você pode ter uma intolerância alimentar que eu não tenha, mas a Bárbara, por exemplo, pode ter outra que também pode influenciar na dieta maluca. Claro, por isso a importância de um acompanhamento nutricional. Isso, né? com Exato. certeza. Você realmente obter o resultado esperado e conseguir manter. Né? Exatamente. Isso. Então a dieta maluca eu vou fazer a dieta só da proteína, como só carne. E eu estou a fazer o quê? Estou a pôr o meu organismo cada vez mais tóxico. Eu estou a abolir muitas coisas importantes na nossa alimentação. Por que nós temos a roda dos alimentos? É justamente porque a roda dos alimentos, nós temos ela vamos dizer assim, ela é mesmo uma roda onde nós temos tudo de um pouco. Nós temos a água, nós temos as proteínas, nós temos as leguminosas, nós temos o hidrato, nós temos por exemplo, as verduras, nós temos A a natureza nos manteiga. oferece tudo que a gente precisa. Exato. Né? Isso. Saber Isso. usá-las da maneira Exato. correta. De forma correta. Por isso que nós temos que ter o quê? Quantidades, tá bem? Para aquele meu gasto energético, para aquilo que eu necessito. Agora eu vou fazer uma dieta maluca, aí, tudo bem, daqui a 3 meses, o que acontece? Eu vou parar minha dieta maluca. Ai, já perdi 10 quilos, ou 20, ou 30. Já tô bem. Em 1 segundo. Isso é péssimo. Por quê? Porque o peso tem que ser perdido gradualmente. É Isso. importante para a manutenção. E não só para nós aprendermos a comer, a escolher os alimentos. Não adianta eu estar fazendo uma cópia de uma coisa onde eu não vou aprender. Eu não vou aprender a ter o quê? Analisar um rótulo nutricional, como falamos anteriormente. Verdade. Eu não vou aprender a fazer uma confecção. Eu não vou aprender as quantidades. Eu vou estar a fazer aquilo que para mim vai ser momentâneo. 3 meses depois eu não vou conseguir mais continuar a comer Quando só voltar aquilo. a comer, né, Isso. da maneira que comia antes. Aí é engordar pois é. rapidamente e obter Isso, aí é uma isso é muito perca de complicado. peso, é uma perca de peso absurda. O corpo fica extremamente debilitado. Aquele efeito sanfona, né? Isso, e futuramente, se você não tiver um cronograma alimentar, uma reeducação alimentar, você acaba que não consegue manter Exato. o seu pós-cirúrgico, E ainda o tem seu uma questão- resultado. ainda tem uma questão importante, porque aí entra a frustração. Verdade. Exatamente. Muito Que é importante. muito Isso, complicado. É muito né? importante, Você é diz, verdade. "Fogo, consegui emagrecer, agora já engordei novamente." Exato. E fica E é um naquela... caso que a gente ouve muito, né, Risane, de Bastante. mulheres que já realizaram um procedimento com 2 anos, voltando novamente para o bloco cirúrgico para poder fazer outra lipo, porque engordou aqui, engordou ali, por quê? Não fez exercícios, Exatamente. não teve uma reeducação alimentar, então inicialmente fez a cirurgia, aí ficou lá com o resultado perfeito, entrou na Exato. academia, mas depois abandonou uma tem- boa alimentação, abandonou o Exatamente. exercício, então isso realmente é o que, por isso que existe essa nossa parceria, existe esse Claro, nosso isso. cuidado em estar esclarecendo as dúvidas em relação à alimentação, que é muito importante. né? Muito mesmo, tá Com bem? certeza, doutora. Então, doutora, como é que nós podemos fazer para estar hidratando o nosso corpo depois da cirurgia plástica? Porque eu fiz há 2 anos atrás, mas realmente fiquei muito debilitada. O que é que a senhora indica? A nossa hidratação diária, seja cirurgia ou não cirurgia, é muito importante, tá bem? Ótimo. Nós perdemos muito sódio e potássio na nossa transpiração. O sódio e o potássio, vamos dizer assim, é um potencial, vamos dizer, uma estrutura que nós temos que é muito, muito importante no nosso organismo. Eu posso, por exemplo, fazer um desporto, depende do desporto, transpirar muito. Eu posso estar a fazer minhas tarefas de casa, estou a transpirar, não é? Eu posso estar sentada numa esplanada, um calor terrível, eu estou a transpirar. E pós-cirurgia, é óbvio que vai ter também uma depleção do sódio e potássio, tá bem? Certo. Então, o que eu posso, vamos dizer assim, consumir e fazer? Em média, 1,5 litro, 2 litros de água por dia. É conveniente? É. Óbvio que, às vezes, é engraçado. Eu tenho pacientes meus que fazem muita retenção de líquidos. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer uma redução da ingesta diária dele de líquidos de água. Por quê?
através dos alimentos, eu também vou receber, né, reter estes líquidos. Por exemplo, a fruta, ela é rica em água. Por isso que a importância da fruta na nossa alimentação é muito importante, tá bem? Não significa que eu como a fruta toda hora. Não é isso, porque a fruta também tem frutose. E se ela não for controlada nas horinhas certas, ela pode também ser um bicho-papão, como nós chamamos o hidrato de carbono, que todo mundo, ai, não vou comer pão, não vou comer massa. Por quê? Porque eu vou ficar enorme. Então eu tenho que ter um controlo, tá bem? Também sobre as frutas. Há frutas mais ricas em fibra, outras frutas mais doces, como nós conhecemos a nossa manga deliciosa, não é? E aqui nós temos o diospiro, temos o figo, são frutas doces demais. E temos também a nossa banana, que é importantíssima para a reposição do sódio, do potássio, do magnésio, tá bem? Okay. Só que assim, eu não vou comer uma banana à noite, eu não vou comer uma manga à noite, eu não vou comer um figo à noite. Eu vou procurar comê-la sempre a que horas? Vamos dizer assim, no meio da manhã, eu tomo o meu pequeno almoço, depois eu vou fazer um meio da manhã. Eu posso pôr uma fruta, mas cuidado, a fruta convém ter sempre uma percentagem pequenina de hidrato de carbono. O que nós chamamos de hidrato de carbono mesmo? Pode ser uma tosta integral, pode ser, por exemplo, uma tapioca, que todo mundo adora tapioca, ela é pobre em fibra, mas ela sacia, pode ser pequenina, para ir uns 10 gramas de reposição de hidrato de carbono. Posso comer, por exemplo, um pedacinho de batata doce, que é maravilhosa, tá bem? Posso comer, por exemplo, uma fruta e comer um ovo cozido, porque o ovo cozido vai ter o quê? Dicas importantes, vai ter, viu? Exatamente, vai ter a proteína, vai ter a albumina, que do colagênio, é excelente. Então, eu tenho que ter sempre atenção. Se eu almocei, estou saciada e vou comer a minha fruta, eu posso pôr a minha fruta mais ou menos 1 hora e meia depois? Posso. Não preciso repor hidrato de carbono. Não preciso comer mais aquelas 10 graminhas que eu disse antes. Por quê? Estou saciada. Mas se eu esqueci e só fui comer a fruta 2 horas e tal, depois 3. Convém eu repor, então, aquela quantidade de hidrato de carbono que eu falei, tá bem? Ótimo. Aí, se eu tenho essa vontade enorme de comer a minha manguinha, que eu adoro, o meu figo, o meu diospiro, que são as frutas mais calóricas, eu posso colocar assim. Mas não é comê-la toda, nem 2, 3. É comer, por exemplo, se for grande, uma metade. Ótimo. Tá bem? Perfeito. Olha só, nós estamos aqui tendo uma verdadeira aula com a doutora. Verdade. E ao jantar, muita atenção ao jantar. Ao jantar devemos mesmo evitar à noite, antes de ir para a cama, principalmente comer. Comer, por exemplo, a fruta, comer iogurte, tomar iogurte líquidos, que ela tem açúcar. Prefiro o iogurte natural, sem açúcar, tá bem? Ah, é horroroso, é amargo, mas eu posso enriquecê-lo. Eu posso colocar um pouquinho só de semente, por exemplo, de linhaça, ou posso botar um pouquinho de chia para fazer bem ao meu intestino. Aí depois também entra a parte do intestino, tá bem? Que a gente vai ter que tentar perceber se aquele paciente pode comer ou não as sementes. Por isso tem que ter uma avaliação, né? Tem que ter, Ninguém tem é que igual ter. a ninguém. É. Cada organismo responde de uma diferente. forma. É verdade. Né? Então, para a gente concluir a nossa bate-papo, nossa entrevista de hoje com a doutora Elisa, queremos agradecê-la e dizer que a doutora é um grande exemplo a ser seguido. Muito. Né? Acredito em vocês, a doutora tem 52 anos, nós ficamos assim... chocadas. chocadas. É verdade. Porque realmente uma pele, um corpo maravilhosa. Um grande exemplo a ser seguido. Portanto, as dicas delas são dicas a serem preciosas, seguidas, né? preciosas. Né? Vamos deixar aqui o contato da doutora. A doutora apoia o nosso projeto, é nossa nutricionista, dá todo esse suporte, dá todo esse suporte a quem vai realizar o seu procedimento cirúrgico no pré e no pós-operatório. Não é isso, Bárbara? Isso, vamos... E havemos também de lançar, que eu já te falei para elas lá no grupo, e elas estão todas assim, que eu tenho que falar pronto com a direção. Vamos lançar as consultas de nutrição, tá bem? Vamos pôr umas consultas assim, pronto, aliciantes, a preços bons também, valores tá bem? acessíveis, Isso, para que vocês de fato possam ter esse suporte. E temos que organizar isso mesmo, com muita certeza. força, porque a minha agenda anda louca, porque o verão está aí.
E assim, as pessoas querem milagres e temos Querem que ter resultados imediatos, Exato. né? Isso. E temos que ter mesmo uma preparação. Não é assim, eu vou perder. Também perde-se um mês, mas temos que ter mesmo foco, acompanhamento, que é muito importante. Sim, com Tá certeza. bom? E pronto, e falando da minha idade, é com muito orgulho, não minto a ninguém a idade que tenho. Tenho uma boa genética também, vamos dizer assim. Nunca fiz nenhum procedimento cirúrgico até hoje. Claro que se um dia, pronto, tem coisinhas que a gente diz assim, mais tarde, porque não, né? Vou recorrer a vocês. E depois uma coisa muito importante, como eu disse, alimentação. Ter boa disposição. Estarmos sempre de bem com a vida também. Isso é muito importante. Sorrir, ouvir música, sermos positivas, por mais que tenha coisas, pronto, que nos deixam assim tristes. Sentimos que não correu bem, olha, amanhã é outro dia, vamos seguir em frente, levantamos a cabeça, temos que ter mesmo, sermos positivas, hidratar bem o corpinho, fazer um exercício físico também, porque assim, a alimentação é muito importante, não adianta você estar lá fazendo exercício físico e não ter uma boa alimentação. Então é isso, meninas. Vamos agradecer a doutora, né? Obrigada. Muito obrigada, Eu que doutora, por agradeço. estar aqui conosco. Realmente é um privilégio muito grande tê-la. Muito obrigada a todas, né, por esse momento, por estar aqui compartilhando conosco essas dicas maravilhosas sobre nutrição. Inscrevam-se em nosso canal Encontro com Ela, um encontro para falar de beleza. E até mais. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.